Oi, Vlog 153. Oi, gente, que é uma Livros, eu sou a Ivy, que é o meu amor pelos livros, e sejam muito bem-vindos ao Vlog 153 deste blog. Se tu é novo por aqui, a cada 10 dias eu entrego um vlog de rotina e leitura, mais leitura que rotina. Será um prazer ter a tua companhia aqui comigo, então já se inscreve nesse canal e já deixa o seu like. E se tu já é de casa, já acompanha aqui o conteúdo que eu faço, saiba que esse vlog será um pouquinho diferente, porque eu não separei as leituras que lerei. Vou escolher ao longo aí dos 10 dias, então segura na minha mão, não me abandona e fica comigo até o fim, tá bom? Espero que todo mundo goste. Oiê, gente, no vlog passado eu comecei a ler o Noite em Caracas, da Carina Sansborgo. Eu cheguei, eu acho que até a metade do livro no vlog passado e terminei hoje a leitura. Eu gostei demais da ideia do livro, eu gostei da escrita da Carina, mas algumas coisas eu realmente não gostei. Mas vamos lá. Esse livro ele vai trazer a Adelaida. A Adelaida é uma mulher que começa o livro, os primeiros parágrafos, sepultando a mãe dela. Eu tenho zero respeito pela minha saúde emocional. Mas vamos lá. Ela está sepultando a mãe dela, elas moram ali na Venezuela, em Caracas, e para fazer esse sepultamento, custa-se muito dinheiro, e a Adelaida não tem todo esse dinheiro, então ela tem que reduzir algumas coisas, ela não pode dar o tempo de velório que ela gostaria de dar, que a mãe da Adelaida era muito amada, então muitas pessoas iriam querer se despedir dela, ela não consegue pagar pelo lugar ali por mais de 3 horas, ela não consegue comprar o caixão mais de qualidade maior, ela não consegue comprar as flores mais caras. Então a gente entra no livro com uma dor muito séria, que é a dor de perder a mãe, sendo ainda mais cruel com a questão social e financeira. Sendo que a Adelaida se reconhece como uma pessoa privilegiada dentro ali daquela realidade. E ainda assim ela não consegue fazer algumas coisas até um pouco básicas, porque precisa de dinheiro. E aí ela enterra a sua mãe, e ela olha ao seu redor e ela não vê um único motivo que faça com que ela permaneça em Caracas. Ela sente que ela perdeu de fato a sua pátria mãe, que era a mãe. E ela sente uma vontade muito grande de ir embora da Venezuela. O livro se passa num momento de muito caos social, econômico, político. Existem as forças armadas, né? A nossa polícia, aqui existe a polícia oficial, que é extremamente violenta e cruel, e existe também uma força militar paralela, chamada de forças revolucionárias, que também tem as mesmas características das forças oficiais no que tange aí a crueldade, violência. Então, Adelaida, como uma cidadã comum, ela não se vê protegida e ela quer ir embora. E então ela tem uma oportunidade para ir embora da Venezuela, e essa oportunidade ela se dá através de um crime. Adelaida vai cometer uma série de contravenções para poder ir embora do país. Gente, isso é de tirar o fôlego. Eu mal respirava enquanto eu estava lendo, com muito medo da Adelaida ser pega, porque eu estava torcendo por ela. Eu queria que ela fosse embora dali. Enfim, eu fiquei sabendo que isso que a Adelaida faz está na orelha do livro físico. E eu fiquei pistola com isso, porque quando isso acontece, eu fui muito surpreendida. Para mim foi não uma reviravolta, mas foi uma informação colocada no texto que me deixou muito surpresa, e eu gostei muito da experiência de ler a surpresa. Por isso que eu não vou falar o que a Adelaida faz para poder ir embora da Venezuela, mas fiquei sabendo que está na orelha do livro. Enfim, e aí o livro se dá
nisso da Adelaida tentar ir embora. Isso é o livro. E eu gostei muito dessa ideia. Eu gostei muito de como a autora descreve os sentimentos e faz esse paralelo com você estar sentindo algo muito que não dá para dimensionar, sendo impactado por falta de dinheiro, né? Por perrengue de grana. O que eu não gostei nesse livro? Que eu acho que algumas coisas ficaram superficiais. Alguns personagens que a autora desenvolve que depois a gente nem fica sabendo o que aconteceu. Eu não sei se isso foi intencional. Porque, veja bem, a Venezuela vive, e na realidade do livro, ela vive uma ditadura. E as pessoas somem nas ditaduras, né? Existem arquivos sendo queimados, né, diariamente. Então eu não sei se essa foi a sensação da autora. Se essa foi a sensação, ainda assim me deixou meio desgostosa, porque eu queria que essas pessoas que sumiram aparecessem de alguma forma, enfim. Talvez seja um desgosto meu, mas, ai gente, eu senti falta. Tem um personagem específico aqui que eu senti falta, que eu queria saber como foi o final do caminho dele. Mas enfim, eu gostei muito da experiência da leitura, eu gostei muito dessa sensação de ficar torcendo muito para uma pessoa que está fazendo algo errado, mas que não vai prejudicar ninguém, sabe? Sabe aquele tipo de contravenção que não vai prejudicar ninguém? É sobre isso, ela não matou ninguém, ela não roubou ninguém, ela não fez mal a ninguém, mas é algo errado. É algo que eu não faria, inclusive, mas eu estava torcendo para que desse certo. Enfim, gostei bastante, nunca tinha lido nada de autores venezuelanos. Karina não vive mais na Venezuela, nasceu lá, mas mora na Espanha atualmente, ou em Portugal, acho que é na Espanha, mas pretendo ler mais coisas dela para tirar essa insatisfação que eu fiquei com a finalização de alguns personagens, tá bom? Até o final da Adelaida mesmo, ele é um pouco aberto, mas eu entendo a proposta da Adelaida. Dos outros personagens eu não entendo, não. Enfim, falei, mas se vocês ficaram curiosos, tiverem oportunidade, leiam Noite em Caracas, da Karina Sansburgo. Ok? Vamos fazer agora aquele meu apanhado de produtinhos de autocuidado que acabou em março. Acabaram algumas coisinhas. Acabou o meu creme de pentear da Soul Power. Esse aqui é o de karité. Eu gostei demais desse creme. Soul Power, ele é um tipo de finalizador que é muito pesado, é muito grosso, muito denso. Então, toda vez que eu usava, eu colocava um pouquinho de água, chacoalhava. Isso aqui, gente, rendeu mais de um ano, porque eu lembro que eu ganhei numa promoção e em dezembro de 2024. Acabou agora, março de 2026. Acabou o meu outro finalizador, plot twist da Lola. Esse aqui foi uma relação de amor e ódio. Às vezes o cabelo ficava bom, às vezes o cabelo não ficava bom. Enfim, eu acho que é um finalizador muito caro para entregar menos do que outros entregam, entendeu? Então, sei lá. Eu até falo para vocês que as últimas finalizações que eu fiz com ele foram melhores, mas ainda assim também durou mais de um ano, rende pra caramba. Se tiverem curiosidade, plot twist. O roxinho, porque eu acho que tem 3. De cabelo acabou também o meu esfoliante de melancia, muito perfumado, muito gostoso, ao mesmo tempo da sensação de pele limpa, dar uma hidratada. Ai, gente, eu adoro esfoliante de banho, amo. Acabou que fazia conjuntinho com esse, o Body Splash de melancia, muito perfumadinho, muito gostoso. A fragrância ficava o dia todo, eu valorizo muito isso, o fixador da fragrância. E acabou o meu desodorante sem perfume da Nivea, que todo mês, né, acaba 1 ou 2, que sou muito fiel a essa marca. Enfim, esses foram os produtinhos de autocuidado que acabaram. E quero mostrar mais uma coisa para vocês. Isso aqui é o primeiro de 2. Eu já até abri, eu ia fazer um unboxing com vocês, mas eu precisava conferir se estava tudo certo. Minha primeira compra para o meu aniversário desse ano. Eu não estava muito animada, mas aí eu acabei me animando. O tema desse ano é borboleta.
Então, comprei óculos de borboleta para os meus convidados usarem, para as fotos ficarem coloridas, enfim. É isso. Falta mais uma coisinha chegar. E vamos animando, né? 50 anos, a gente não pode passar em branco, não. Bom, acho que falei tudo que precisava falar agora. Já escolhi a minha próxima leitura? Ainda não. Ainda não. Mas quando eu escolher, eu volto para contar. Temos um universitário chegando para passar a Páscoa com a mamãezinha dele. Oiê, gente! Vocês viram? O André chegou para passar o feriado e agora eu vou começar a fazer o almoço. Então, talvez eu suma da tela, mas eu tô aqui com vocês, tá bom? Eu escolhi para ler um livro que eu estava interessada desde o ano passado, que é o Mulher de Pouca Fé, da Simone Campos, inclusive, mesmo sobrenome que o meu. E quando eu me interessei por esse livro, eu estava pensando que ele era uma não ficção que ia falar sobre pessoas que perdem a fé, né? Pessoas que foram muito devotas e por algum motivo deixaram de acreditar. E aí eu achei que a autora ia discorrer sobre esse tema especificamente. E aí, conforme eu comecei a ler, assim, muito primeiros parágrafos, eu entendi que não era isso. E ainda assim eu gostei demais do livro. Muito, muito, muito. Aqui a gente tem uma personagem, uma menina ali, que vai, e aí temos um recorte de tempo. E sim, eu comecei e já terminei o livro, tá? Eu tava ansiosa para o André chegar, eu não queria ficar olhando pro celular toda hora, ficar perguntando para ele onde ele estava. Então eu puxei o livro e comecei a ler. Então, temos um recorte de tempo ali de 7 a 17 anos de uma menina chamada Simone, é o nome da autora, mas é autoficção porque ela muda outros nomes ali, né? Eu acredito que tudo que tá ali não é exatamente o que ela viveu. E essa menina, Simone, ela era de uma família católica, um dos lados ali era mais dedicado, mais devoto, mas o outro nem tanto, como muitos católicos no Brasil, né? E aí, num dado momento, o pai vai para uma igreja neopentecostal, e ali ela passa a ir também com ele, a mãe também, e de certa forma, na infância, ela começa a gostar, é interessante ali para ela. A liturgia, as reuniões, enfim, a socialização dentro dessa realidade para ela era mais fácil, porque a nossa narradora, embora ela não saiba na época, né, ela não sabia na época, ela estava no espectro. E anos 90 não tinha, assim, diagnósticos sem ter muitos estereótipos, né? Pelo menos quando eu penso anos 90 e uma pessoa com autismo, eu vou pensar numa pessoa que não se comunica, numa pessoa que tem estereotipias muito marcadas, né? Muito incisivas. E a nossa narradora não tinha, porém ela tinha uma outra série de características que sim, fazia dela estar, né, dentro deste quadro. E estar dentro de uma religião, dentro de um clube, uma seita, um grupo de pessoas que, de certa forma, tem ali a liturgia, tem a ordem do culto, tem esse tipo de coisa, facilitava um pouco a vida dela. Um pouco. Conforme a Simone vai crescendo, ela vai tendo alguns embates muito pessoais, muito íntimos para com a fé e para com o exercício disso, né? O nome da igreja que ela frequentava, que a nossa narradora frequentava, é um nome fictício. No livro ela fala que é a
A igreja chamava-se Arca, mas conforme ela vai exemplificando e falando, a gente percebe muito facilmente de que igreja ela está falando. E eu achei isso inteligentíssimo da autora. Eu gostei bastante da forma como ela usou. Eu acho até que ela não usou o nome real para ter menos pessoas enchendo o saco dela, o que é um elemento muito importante. E também para que a gente não criasse estigmas. Porque por mais que a religião cristã, o evangélico, o protestante... Olha, quase que eu boto fogo na cozinha aqui. Seja muitas vezes alvo de críticas e tudo, eu, inclusive, sou uma grande crítica, ela não... O livro todo não é sobre a prática da fé, mas sobre o que a fé, essa fé institucionalizada, pode fazer no micro, né? Enfim, num dado momento, Simone vai perceber que aquilo não é para ela e ela vai querer dar área. E aí existem muitas questões, muitas questões. E embora seja um livro enxuto, um livro que não, um livro direto ao ponto, que eu gostei bastante, é um livro que te faz pensar muito. E eu me identifiquei bastante porque, em primeiro lugar, eu morei no Rio de Janeiro de 95 a 98. Nessa época, eu tinha muitos amigos evangélicos. E vocês sabem, eu venho de uma realidade evangélica, eu nasci dentro de uma família evangélica, fui evangélica até os 18 anos, então eu conheço essa prática, e embora a igreja que eu participava fosse completamente diferente mais ou menos, né, mas fosse diferente desta retratada neste livro, eu entendo muito bem do que a Simone estava falando ali. Enfim, gostei demais da leitura, foi uma leitura muito rápida, eu li muito imersa, eu tinha a impressão que ela estava me contando a história dela, e, nossa, Nossa, a luz mudou agora, hein? Delícia! Então eu gostei muito da leitura, e quero ler mais coisas dela, porque esse é o 7º livro dela, o 7º livro publicado, então tem muita coisa aí a descobrir, embora esse tenha essa marca da autoficção, os outros são ficção, né? Quero ler mais coisas dela, foi uma leitura que sabe, me colocou num lugar muito confortável. Eu sei do que a autora está falando, e existem outras pessoas que sentem como eu me senti, e, enfim, gostei muito e recomendo se o tema te interessa. Bom, vou fazer o almoço, nos encontramos amanhã para falarmos sobre livro, já escolhi minha próxima leitura, é o Me Leve Com Você, do David Levitan e da Jennifer Niven. Eu adoro esses dois autores, eles escreveram, acredito que sejam YA, porque é o gênero que eles escrevem, pelo menos é o gênero que é publicado aqui no Brasil deles. Então lerei Me Leve Com Você, da Jennifer Niven, e volto a falar de livros com vocês amanhã. Oiê! Gente, tá tão calor. Caramba! Vamos fazer o unboxing 2 de 2 de acessórios para a comemoração do meu aniversário. Eu achei o pacote tão grande, mas acho que é porque ele tá com muito plástico bolha. Vamos lá. Oh, que bonitinho! O que é isso aqui? Isso aqui são tiaras de borboletas. Que bonitinhos. Para os meus convidados usarem. Deixa eu experimentar uma. Tô achando essa cabeça muito pequena. Ela é meio infantil. Mas meus amigos nenhum tem cabeção, então
Ai, é dos dois lados. Deixa eu ver. Ah, não, é legal. Eu acho que eu tenho. Deixa eu diminuir aqui. Eu acho que eu tenho um cabeção. Acho que foi legal, né? Gostei. Aí tem laranja, amarelo, cor-de-rosa. Coloridinho. Vai dar um efeito legal na mesa, sabe? No restaurante. Todo mundo vai perceber que a galera ali não é normal, não. É isso. E acabou. Esses são os acessórios. E do ano passado sobraram alguns acessórios, né? Os Sparks e tal. E aí é o que será usado este ano. Vamos lá, eu comecei a ler ontem, antes de dormir. E aí li um pouquinho hoje, depois que a gente foi comer pastel. Eu li um pouquinho, aí eu acabei cochilando. Mas não é porque o livro tá chato, não. O livro é bem legal. Deixa eu achar aqui a capa. Eu cheguei em 19% de Me Leve com Você, da Jennifer Niven e David Levitan. Vou colocar a capinha aí, porque eu não tô achando aqui no aplicativo do tablet. Mas esse livro é um YA, esse livro ele é todo epistolar, pelo menos até agora ele é todo epistolar. É uma troca de e-mails entre irmãos. Então nós temos a Bea e nós temos o Joey, e a Bea fugiu de casa. E o único contato, o único jeito que o Joe encontrou de falar com ela foi por e-mail. Ela deixou seu celular para trás, ela não está acessando as redes sociais e em algum lugar, de alguma forma, ela está usando um computador onde ela consegue mandar e-mails. E aí, através desses e-mails, que o Joey consegue falar com ela. Além daqui, ó, no aplicativo do Kindle. Enfim, e ela fugiu de casa porque eles têm uma configuração familiar complicada. A mãe da Bea e do irmão dela se casou com um homem muito violento, muito abusivo, e para Bea esse limite chegou. Ela não quer mais ficar morando ali, a mãe não ouve mais as questões dela, então ela decidiu que ela vai viver sozinha, enfim, vai se bancar e tal. O Joe, ele tem a mesma história. O padrasto é ruim com os dois, mas ele não se sente pronto para sair, ir atrás, né, da sua própria vida e da sua própria independência. O Joe tem aí algumas outras peculiaridades, e tudo isso vai sendo contado através de e-mail. Eles lembram coisas e aí eles comentam um com o outro, e isso dentro da narrativa é muito orgânico. No passado, uma vez eu li um livro, talvez vocês conheçam, que é Carta de Amor aos Mortos, em que a protagonista ela escrevia cartas para ídolos dela, né? E que já haviam morrido, né? Grandes nomes da música, do cinema, do teatro, da escrita. Ela escrevia cartas para esses ídolos. E lá atrás, quando eu li esse livro, eu não sentia essa fluidez, essa normalidade de se conversar com uma pessoa intimamente e relembrar coisas que foram comuns para as duas partes. Porque às vezes é estranho, né? Você tá conversando, por exemplo, você tá conversando com seu irmão, com quem você vivia, morava na mesma casa, frequentava a mesma escola, tinha às vezes os mesmos círculos de amigos, e aí você vai contar uma coisa que já aconteceu, o irmão sabe o que aconteceu, então não faz muito sentido contar. Mas a forma como os autores estão colocando isso dentro dessa troca de e-mails, para mim, está funcionando super bem. Eu não sei como se escreve um livro a quatro mãos, né? Eu estou imaginando que o David é o responsável pelo desenvolvimento do Joey e a Jennifer Niven é responsável pelo desenvolvimento da Bea. Eu acredito que seja isso. Existe uma diferença no falar e no se expressar do Joey, da Bea, então acredito que isso seja de fato sob perspectivas de pessoas diferentes, né? Trajetórias, experiência e tal. Eu estou gostando bastante, estou com medo. Ambos os autores, eles são dramáticos e é o que eu gosto neles, né? Porque eu adoro um drama, eu adoro uma sofrência.
Então, eu estou com medo de que alguma coisa mais séria já tenha acontecido ou ainda vá acontecer. Enfim, é isso. Estou gostando bastante, seguirei lendo. Volto, acredito que amanhã, com o prosseguimento aí dessa leitura. Oiê, acabei de terminar de ler Me Leve Com Você, do David Levitan e da Jennifer Niven. Eu não sei até que ponto eu atualizei ontem, quando eu conversei com vocês sobre essa leitura, mas até um dado momento da leitura, que é uma troca de e-mails entre os irmãos, a gente imagina que a Bea fugiu de casa porque o padrasto era extremamente violento, porque a mãe não estava nem aí para ela e para o irmão. Então, a narrativa, assim, essa troca de e-mails nos faz acreditar que ela chegou num limite e ela quis ir embora. Inclusive, é o que o irmão acredita, né? Ela chegou no limite dela, para ela deu área. Porém, existe um motivo para a Bea ter, de fato, saído de casa, e quando isso acontece, a narrativa ganha camadas. Gente, é triste, é revoltante, ai, dá vontade de pegar esses dois personagens, a Bea e o irmão. Inclusive, falei o nome do irmão errado, né? Porque eu fiquei falando que o nome do irmão era Joey, mas o nome do irmão é Ezra. Joey é o namorado do Ezra, tá? Também tem essa peculiaridade aí, que é um ponto de tensão dentro de casa. Mas a vontade que eu tive era pegar a Bea e o Ezra e abraçar e enfim, tentar consolar. Porque eu não imagino como deva ser o sentimento de não se sentir amado por quem te colocou no mundo, né? E existe um momento aqui em que a Bea, ela discute, ela tenta entender ou ela tenta se consolar, dizendo, pelo menos ele, o padrasto, né, nunca abusou sexualmente de mim. Será que eu não sou uma privilegiada por isso nunca ter acontecido? Por eu só apanhar, por eu só ser esquecida, por eu não ser uma prioridade? Será que eu não estou reclamando muito da vida? Ai, gente, chega um momento assim que fica sufocante você perceber isso. E tem uma parte aqui em que não dá pra falar porque seria um spoiler, pra mim foi surpreendente, e aí se tu tiver a experiência de leitura, espero que seja surpreendente pra ti também. Mas, o livro vai ficando cada vez mais melancólico, tá? E os autores, eles administram muito bem isso. Eu confesso que ali nos 90% eu já estava um pouco cansada dos e-mails, tá? Eu estava querendo que o diálogo se desse de outro jeito. Não aconteceu. E-mails do começo ao fim, tu entende todo o cenário. Nada fica subentendido. Tu entende tudo. Mas eu fiquei um pouquinho cansada já na reta final. Mas ainda assim é uma história forte, é uma história melancólica, é uma história revoltante. Mas gostei bastante da leitura, tá? É por causa de autores assim que eu ainda leio a EA, mesmo sendo eu uma mulher às vésperas dos 50 anos. Tá bom? Eu já escolhi o que eu vou começar a ler amanhã, só que o que eu vou começar a ler amanhã vai lançar amanhã. Que loucura, né? Nossa, que loucura! Mas eu pretendo começar amanhã a ler Vestígios do Nicholas Sparks e do Shyamalan. Eu já adoro Sparks há anos e eu amo o Shyamalan como diretor de cinema, né? Ele é o mesmo diretor de O Sexto Sentido. Então eu estou com uma expectativa muito alta para este livro. Lança amanhã mesmo começarei a ler, tá bom? Aí volto trazendo as minhas primeiras impressões dessa leitura e torcendo para que as expectativas se confirmem.
Oiê, eu falei que eu ia ler Vestígios do Nicholas Sparks com o Shyamalan, mas eu comecei a ler outro livro, comecei a ler O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Esse é o último Brontë que eu ainda não tinha lido, vou encerrar aí a minha saga de leitura das Brontë. Eu comecei em 2021, lendo Jane Eyre, e segui aí lendo todos os livros das irmãs Brontë. E esse aqui eu deixei por último, e eu até cogitei não ler esse livro, porque eu já conheço essa história, eu já vi, se eu não me engano, 2 adaptações para o cinema deste livro, eu não gostei de nenhuma das duas, e eu não gosto dessa história, de uma forma geral. Mas aí faltava só ele para eu ler das Brontë, então vamos ler? Vamos ler. E eu estou gostando da escrita, da força narrativa, da originalidade, das descrições, da forma em que essa história é narrada, mas eu continuo não gostando dessa história. Por quê? Porque não tem um personagem aqui que você se afeiçoe minimamente. Todos são filhos da puta fazendo filha da putagem com os outros. A história começa com o pai ali da família chegando de uma viagem e trazendo uma criança com ele. Ele está trazendo o Radcliffe, ele é um menino que é órfão, que estava abandonado pelo caminho ali do pai dessa família, e ele chega com essa família e causa, né, uma estranheza, né? Você foi viajar e volta com uma criança, como assim? E esse pai tem 2 filhos, a Catherine e o Iglow. Ai, não lembro o nome do irmão. Higley. Acho que é Higley. E de cara, essas crianças antipatizam com o Radcliffe, sendo que o Higley desenvolve um ciúme muito grande, porque o pai trata melhor essa criança estranha do que ele trata o próprio filho. Então ele tem ali um ciúmes bem grande desse menino. Já a filha, a Catherine, ela tem uma antipatia, uma hostilidade a princípio, mas ela acaba se aproximando do Radcliffe, eles desenvolvem ali uma amizade infantil, gostosa, e conforme eles vão crescendo, esse sentimento vai mudando e eles se apaixonam. Porém, a Catherine, ela é uma fútil, ela é extremamente superficial, ela quer ser rica, ela quer conforto, enfim. E ela acaba cogitando a possibilidade de se casar com o Edgar, que é um menino ali da família vizinha. A família vizinha também tem 2 filhos, o Edgar e a Isabela. E a Catherine deixa bem claro que ela não vai ficar com o Radcliffe, ela vai ficar com o Edgar. O Radcliffe fica pistola e vai embora. Vai embora. E nesse inteirinho ela se casa com o Edgar. Quando o Radcliffe volta, ele volta rico e ele volta muito amargurado, muito ressentido, e ele decide se vingar de todo mundo, porque nessa altura o pai da Catherine faleceu e ele tem muita coisa para acertar com o Higley, que depois que o pai morreu, virou um carrasco para ele. Eu tô nessa parte do Radcliffe voltando dessa saga. E, gente, repito, não tem um personagem aqui que tu defenda. Talvez tu tenha um pouco, assim, de respeito pela narradora, que é a Nélia. A Nélia era tipo uma governanta ali da família da Catherine, e você entende que ela tem valores, ela tem princípios, e os julgamentos que ela faz ali das pessoas é baseado nesses princípios. Então talvez tu tenha um pouco de respeito por ela, mas na verdade ela é uma grande fofoqueira. E talvez tu tenha um pouco de respeito pelo Edgar. Mas também, gente, um ponto. E é muito fácil ser ele, tá? É isso. Mas apesar de eu não estar gostando de ninguém, eu estou gostando bastante da leitura. É uma narrativa densa, sombria. Tu não tem esperança de que algo bom aconteça. E eu acho que a autora precisa ser muito boa para manter isso. E ela mantém. Então, estou gostando bastante. Bom, acredito que talvez amanhã ou depois de amanhã eu conclua, e aí eu volto para contar se esse meu sentimento de
ódio pelos personagens, mas amor à escrita continua, tá bom? Oiê! Terminei O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë, e amei, amei. Que escrita linda, que história bonita, no sentido de bem escrita. Mas é uma história sombria, é uma história com toques sinistros, é uma história triste, triste, de um amor nada saudável, com pessoas com características ruins em suas personalidades. Mas eu gostei muito. Nós temos um casal formado por uma mulher, por uma garota que ela não quer passar perrengue na vida. Ela não quer ser pobre a vida inteira. E eu super entendo isso, tá? Eu super entendo. Mas ela não é só isso, ela é muito rasa e ela é desenvolvida para ser rasa. Não é que o desenvolvimento da personagem é superficial. Não. A autora a desenvolve de forma rasa. E o mocinho, a parte masculina desse casal heteronormativo aqui, é que ele tem parafusos soltos ali, sabe? Existe um laudo ali, precisa ser tratado uma questão ali, porque o moço não é bom da cabeça. Eu adorei. Eu quero ler para vocês um quote aqui que eu achei tão bonito, mas tão bonito. A Cat está falando sobre o sentimento dela para com o Heathcliff, para a Nellie. Nellie é a governanta ali, né? A mulher que trabalha ali para casa. E ela primeiro ela fala do sentimento dela pro Edgar, e quando ela vai falar sobre o sentimento dela pro Heathcliff, ela fala o seguinte: portanto, ele jamais saberá o quanto o amo. E isso não por ele ser bonito, Nelly, mas porque ele é mais do que eu mesma. Seja qual for a matéria do que nossas almas são feitas, a minha e a dele são iguais. Ai, gente, que coisa linda, mas extremamente tóxica. Tu tem que ter a tua alma, gata. Ele tem que ter a alma dele, entendeu? E aí haver uma harmonia, uma consonância, entendeu? Mas eu achei muito, muito bonito. Existem motivos, né? Para um clássico ser clássico. As Brontë sabiam que elas estavam fazendo. Lamentável que tenhamos apenas um livro da Emily e poucos as outras, né? Temos 2 da Anne e 4 da Charlotte. E todos são muito bons. Eu acho que o meu preferido continua sendo Janier, mas esse aqui, ai, eu amei, gente. Amei de verdade. Enfim, termino este vlog aqui. Foi um vlog de sucesso. E convido você, se você chegou até agora e não deixou o seu curtir, por favor, deixa aí o seu like, deixa um comentário para saber se tu curtiu o vlog, e a gente se encontra no próximo vídeo.